Glórias a Deus, bendito e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo presbítero missionário Deronildo Santos. Ministério, missão, um projeto do coração de Deus. Trazendo aqui um estudo da palavra de Deus. Os 9 tipos de oração que Deus não ouve, ou 9 tipos de pessoas que Deus não ouve as suas orações. Estou falando dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Então, por isso eu aconselho, pega a sua Bíblia, pega a sua canetinha, pega um caderninho e anota aí. Vamos para o primeiro tipo de pessoa que Deus não ouve as suas orações. Deus não tem compromisso com ele, irmão, se você faz isso. Primeiro tipo de pessoa que Deus não ouve a oração. Se você pensa, a sua oração está sendo respondida, não é Deus. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 15. Pessoas que não perdoam o seu próximo. Irmãos, isso é muito sério, muito sério. Se você está fazendo isso, se você tem rixa com alguém, se você está em mágoa no seu coração, veja o que o Senhor Jesus Cristo diz a partir do versículo 14. Jesus diz assim, quando ele ensinou sobre a oração, Jesus disse no versículo 14, porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Quando a pessoa perdoa aos homens, quando nós perdoamos uns aos outros, as coisas fluem muito melhor. E Deus ouve a oração com bom grado, porque você tem bom grado, você tem coisa boa dentro de você, mas quando você tem um coração ruim, coração perverso, coração duro, não adianta ficar orando, não adianta jejuar, não adianta consagrar, não adianta ficar subindo para monte, não adianta ficar fazendo caridade se você não abre o seu coração para perdoar o próximo. Então esse é o primeiro tipo de pessoa que Deus não ouve, irmão, porque pensa rápido. Se o próprio Senhor Jesus Cristo fala, se você não perdoa, Deus não te perdoará, como é que ele vai ouvir as suas orações, pedido de bênção, pedido de... Não, irmão. Se você está com mágoa, rancor, com ira, com ódio no coração, tem pessoas que falam na lata, eu sou crente, mas eu não vou com a cara de pessoa. Olha, você não está sendo exemplo de cristão. Está lá, Evangelho segundo escreveu Mateus de Jesus Cristo, né? Capítulo 6, versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as suas ofensas. Amém? Esse é o primeiro tipo de pessoa ou de oração que Deus não ouve, irmão. Porque antes do versículo 15 ele ensinou a orar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então ele falou, venha teu reino, o pão nosso de cada dia. E no versículo 12 ele diz, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então se alguém te deve, perdoa se não pode pagar. Se alguém te fez uma ofensa, perdoa. Se você não perdoar, irmão, Cristo também, Deus, o Pai Celestial também não te perdoará, né? Ele também corre de não te livrar, irmão, porque você está com o coração duro. Amém? Segundo tipo de pessoa que Deus não ouve, Deus não atenta às suas orações, irmão. Não adianta pregar bonito, não adianta falar bonito, não adianta dar um bom estudo bíblico, não adianta subir a monte, não adianta fazer isso, aquilo. Se você estiver fazendo isso, principalmente vocês, nós, homens, agora eu lanço para vocês, porque eu ainda não tenho. Se você é casado, você pode ser um bom pastor.
Você pode ser um bom obreiro, você pode ser um bom evangelista, um bom presbítero. Se você está fazendo esse tipo de coisa, Deus não está ouvindo as suas orações. Tudo que você está fazendo, mas fazendo esse erro, não é Deus que está te atendendo. Eu falo com convicção. Está lá em 1 Pedro, é o segundo tipo de oração que Deus não ouve. Oração de maridos que não honra as suas esposas, marido que não honra as suas mulheres, marido que não honra aquela companheira disjuntora que está do seu lado. Muitas das vezes ele é um marido muito bom, na igreja é uma bênção, na igreja é um bom pregador, na igreja é um bom cooperador, um bom diácono, um bom presbítero, um bom evangelista, um bom pastor, mas em casa ele desonra a esposa, ou às vezes até na rua ele larga ela para trás e despreza ela, não dá caso para ela, faz pouco caso. Eu quero te dizer, olha o que Pedro diz na sua epístola, no capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, marido, coabitai. Você sabe o que é isso, né? Não é possível que você não sabe. Coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Então, quando o marido, você pode ser o que for, quem for, se você não honrar a sua esposa, se você não amar a sua família, Deus não está ouvindo a sua oração. Pode ser outro que está atendendo, que está te respondendo, mas não é Deus. Não é Deus. Vós, marido, mas isso serve também para a esposa. Não adianta a esposa falar que é uma boa missionária, é uma boa serva, uma boa dirigente de ciclo de oração, que faz isso, que sobe em monte, que jejuma, que consagra, mas não honra o seu marido. Às vezes fala mal do marido, às vezes critica, às vezes zomba, às vezes despreza, às vezes não atende às necessidades sexuais do marido, ou vice-versa. Então não é Deus que está te abençoando, não é Deus que está te honrando, não é Deus que está te ouvindo a sua oração. Então vocês, marido, preste muita atenção. Quer ser uma bênção? Abençoa sua esposa, abençoa sua família. Lembra da ordem? Primeiro, Deus, família e esposa. Quando fala família, fala aquele homem que é casado, casada, né? Esse é o segundo tipo de pessoa ou de oração que Deus não responde. Terceiro tipo de pessoas e de oração que Deus não responde, irmão. Glórias a Deus. São a oração de filhos e filhas que não honram pai e mãe. Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3, está escrito: vós, filhos, honra teu pai e tua mãe. Então, se você não honra teu pai e tua mãe, não adianta. A sua oração não é ouvida, a sua oração não está chegando na glória, a sua oração, sabe por quê? Porque se você desonra, você está desobedecendo. E a desobediência, segundo a Bíblia, é como pecado de feitiçaria. E o próprio Jesus diz que ficarão de fora os feiticeiros. Não importa se você é pastor, se você é obreiro, se você é pregador, se você é cantor, se você é cantora, se você é o que for. Você pode ser bonzinho lá fora, mas se você é mentiroso, se você fala mal do seu pai, se você fala mal da tua mãe, se você desobedece, desonra pai e mãe, pode ter certeza, Deus não te honra, Deus não está te ouvindo, as suas orações estão sendo impedidas. Quem está te atendendo e te respondendo é o diabo. Por quê? Porque ele está travando o seu coração e não deixa você ouvir a palavra do Senhor, quando Deus está dizendo: honra pai e mãe. Êxodo capítulo 20 também está dizendo: honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Pensa rápido. Se Deus disse: a minha honra não darei a outro, quer dizer, o primeiro amor, o primeiro mandamento é dele. Porém, a pai e mãe, ele é o primeiro mandamento com promessa. Amém, filhos? Pensa nisso e ouve a palavra de Deus se você quer ser uma bênção, se você quer ser um obreiro. Não adianta
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos para o terceiro, ou melhor, quarto passo ou quarto tipo de pessoas que Deus não ouve a oração, que Deus não atende, que Deus não responde a sua oração. Irmãos, não adianta. Não adianta. Se você está fazendo isso. O quarto tipo de pessoa que Deus não ouve é pessoas incrédulas. Pessoas incrédulas. Deuteronômio capítulo 1, versículo 43 e 45. Vamos ler. Porque, irmão, a pior coisa é a incredulidade. A pior coisa é quando Deus fala e o homem não ouve. Quando Deus fala e o homem não dá ouvido à palavra de Deus. É horrível. Veja bem, quando falava ali dos amorreus, que naquela montanha saíram ao vosso encontro, perseguiram vos fazendo abelha e vos derrotaram desde Seir até Omã. Isso é uma história. Aí diz assim, tornando pois vós e chorando perante o Senhor, e o Senhor não ouviu a vossa voz, nem os escutou. As pessoas incrédulas têm uma dificuldade muito grande. Não dá, porque Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. É a prova das coisas que não vê. O crente não vê, mas crê pela fé. Outra vez a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Independente se é crente, se não é, mas se não crê, se é incrédulo, irmão. Porque tem gente que já não está crendo mais. Tem crente que já não está crendo mais. Por que eu falo que não está crendo? Por causa dos seus testemunhos, das suas obras. As suas atitudes falam por si. Amém? Pessoas que não creem, os incrédulos, Deus não ouve essa oração. Sinto te desinformar. Esse é o quarto tipo de pessoas que Deus não ouve. Quinto tipo de pessoa ou de oração que Deus não ouve. Isaías capítulo 59. Irmão, fala para mim. Qual a graça da pessoa falar que é crente ou falar que crê em Deus e não se arrepender dos seus pecados? Pessoas que não se arrependem. O que é arrependimento? Arrepender é você reconhecer o seu erro e não praticar mais aquela coisa, aquela falha, aquele pecado. Então, pessoas que não se arrependem, olha o que Deus diz, irmão. Isaías capítulo 59, versículo 2 e 3. Vamos ler o primeiro versículo que diz assim: Salmo de confissão e penitência. Diz assim o profeta Isaías: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido tampado ou agravado, para que não poder ouvir. Olha aqui agora a resposta. Mas as vossas iniquidades fazem separação de vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós. Ou seja, Deus tem vergonha, Deus tampa o rosto de vós para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Então quer dizer
Isaías capítulo 59, versículo 2 e 3, irmão. Esse tipo de pessoa que não se arrepende, que às vezes, o que é arrepender, irmão? Tá certo, é verdade, a gente é fraco, a gente é falho, né? A gente entende, mas tem gente que insiste, irmão, como ficar cometendo os mesmos erros todo dia, toda hora, fazendo aquilo que não agrada a Deus, né? Às vezes, uma série de coisas que eu não vou citar. Isso aí é com você e Deus, amém? Pessoas que não se arrependem, irmão, dos seus pecados. Amém? Isaías capítulo 59, versículo 2 e 3. Vamos para o sexto passo, ou sexto tipo de pessoas que Deus não responde, que Deus não ouve, irmão. Deus não atenta para as suas orações. E olha que o objetivo de Deus é ouvir as nossas orações. O objetivo de Deus é nos atender. E eu sempre falo com isso. Eu sempre incentivo, leiam a Bíblia, estuda a Bíblia, examina as Escrituras. Mas sabe qual é o sexto tipo de pessoas que Deus não ouve, que Deus não atende, que Deus não responde às suas orações? Eu vou ler. Abre aí a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1 de Provérbios, versículo 27 a seguir. São pessoas que ignoram a palavra de Deus. O princípio era o verbo. O verbo era Deus. João 1 eu estou citando. O verbo estava com Deus. Então, irmão, Jesus é o verbo. Então, a pessoa que ignora a palavra de Deus, como diz, pode rezar, pode fazer prece, pode orar, pode gritar, pode sapatear. Deus não ouve. Deus não atende a sua oração. Porque está ignorando o principal, que é a palavra de Deus. Pessoas que ignoram a palavra de Deus. Olha o que o escritor escreveu em Provérbios. Provérbios 1, 27. Vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então, olha isso, preste atenção. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, nem aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Então, irmão, quem despreza, quem faz pouco caso da palavra do Senhor, seja crente, seja pastor, seja obreiro, seja o que for, seja dirigente do ciclo de oração, seja quem for, irmão, a posição que tiver, mas se a sua base, a sua vida não é bíblica, não é baseada, não é estruturada, não é firmada na rocha que é Jesus Cristo, que é a palavra, é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a mim. Então a palavra é Jesus. Para você ter Jesus, não é através de profetas reveladores, profetas de visões, não. É através da palavra, com exceção, como eu disse, pessoas que infelizmente não sabem ler, não sabem escrever, mas ouve a palavra de Deus. Então aquele que ignora a palavra de Deus, Deus não tem compromisso com ele, Deus não ouve as suas orações. Esse é o sexto tipo de pessoas que Deus não ouve, irmão. Confira Provérbios, tá, irmão? Capítulo 1, versículo 27 até o 30. É a palavra do Senhor, irmão. Sétimo tipo de pessoas que Deus não ouve. Isaías capítulo 1, versículo 9. Irmão. É muito triste. Glórias a Deus. Glórias a Deus. É triste, irmão. Essa palavra vai doer. Esse sétimo tipo de pessoa ou de oração que Deus não ouve. Amém? Eu vou falar no próximo capítulo, para não cortar. Ou na próxima página. Amém? Glórias a Deus.
Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo.